Eu morro de medo. Nós entendemos que a bioética, ela acrescenta a ética. Por quê? Porque a bioética é a junção da própria ética médica com a filosofia moral. Ou seja, aquilo, não somente aquilo que é da profissão, mas também aquilo que é meio ontológico, aquilo que nós queremos para nossas vidas. Não há nunca uma resposta absoluta na bioética sobre qualquer pergunta ou qualquer conflito que se esteja tendo, mas, de qualquer forma, é uma maneira de a gente refletir, de a gente entender mais as pessoas e atender mais os pacientes. Então, aquela bioética que nós gostamos, que a gente tem praticado, que eu chamo de bioética da beira de leito, que é uma bioética clínica, é justamente isso, tentar uma visão de todos esses fatores atuantes, da medicina, da equipe de saúde, paciente familiar, o hospital, a instituição e o sistema de saúde, tentando uma forma mais harmônica de conciliar os vários conflitos. Vamos lá. Paciente Carlos, 60 anos, diabético, dislipidêmico, ex-tabagista importante, 60 maços anos, ex-etilista importante, classe funcional 3, dispneia paroxística noturna, edema 4 cruzes em 4 hoje. Quanto às conquistas, assim, os acréscimos, né, para o Código de Ética, um deles é a autonomia, que é o direito do paciente de participar ativamente do processo de decisão, de tomada de decisão. Então sai do que se chama de paternalismo, em que o médico simplesmente, é para fazer isso e senta aí, deita aí, vamos fazer, né, sem uma participação do paciente, e passa então para esse direito do paciente, né, de participar do processo de tomar decisão. Você pediu eletro, laboratório, radiografia de tórax, e ele retornou na mesma condição da última consulta, só que suspendeu por conta própria algumas medicações. Ele julgou que não passava bem com algumas medicações e suspendeu. É muito importante na bioética a visão multidisciplinar de cada pessoa com relação a um dilema que ocorre, tá certo? São diversas as situações, a maioria delas estão relacionadas com a própria autonomia do paciente, tá certo? São situações na qual, por exemplo, o paciente chega no hospital e se recusa a um determinado tratamento, tá certo? Isso pode ocorrer, é muito comum isso. Se recusa, por exemplo, a hemoterapia, como os casos dos pacientes testemunhas de Jeová. E você, como médico, às vezes fica numa situação extremamente difícil, tá certo? Porque como fazer? Ele é muito mal aderente, sabe? Então ele ainda bebe, fuma, alguma coisa? Não tá. Diz que não. E a insulina ele não toma porque às vezes não quer. Perguntei, ele está um dia sem tomar porque não queria tomar. Essa questão de não falar para o paciente, porque eventualmente a família pediu, precisa ser visto com muito cuidado. A família não necessariamente é uma homogeneidade, né? A hierarquia dessa família também às vezes é complicada, você nem conhece muito bem. Então, tem de ter, o médico acho que tem de ter uma atitude já dele, que aos poucos ele vai amadurecendo essa atitude, se ele deve, vamos dizer assim, falar o que ele entende que precisa ser falado para o paciente e como integrar com essas eventuais solicitações feitas pela família. Então vamos examinar então, vamos lá ver o paciente, tudo bem. No processo de morte, né, pacientes
há uma limitação da medicina, a doença chega num ponto em que essa limitação não tem mais condição de beneficiar o paciente, tá? Então, se entende que se deve evitar um prolongamento do sofrimento, que se chama de distanásia. Quer dizer, então, é uma morte num processo que deveria ser evitado, né, de prolongamento deveria ser evitado. Então, para não haver a distanásia, deve haver a ortotanásia, que seria, então, orto de correto. A ortotanásia é uma conquista. Por que ela é uma conquista? Porque, em 2006, o Conselho Federal de Medicina, ele propôs justamente a ortotanásia, através de uma resolução, que o médico, então, poderia propor esse tipo de conduta, tá? Na chamada terminalidade da vida. E isso foi entendido inicialmente, inclusive pelo Ministério Público, como uma incitação ao homicídio, porque o artigo 122 do Código Penal, ele diz que, obviamente, é proibido incitar, né, a coisa dessa natureza. E, então, houve essa resolução ficou pendente, né? Felizmente, em 2010, ela foi liberada, vamos dizer assim, mas se colocou no Código de Ética Médica, né? Então, isso foi uma conquista. E hoje, acho que toda a sociedade, enfim, no Brasil, entende que é uma coisa muito interessante. Aí, amigão, o princípio da ética está em todo lugar, desde a administração de uma empresa privada quanto de uma empresa pública. Graças a Deus, as duas empresas que eu trabalhei, eu trabalhei aqui na pastelaria e nessa outra empresa que estou hoje. Tanto aqui na pastelaria quanto na empresa atual, um dos pilares, assim, dos princípios mais valorizados é a questão de ética, assim. Senão você não consegue ter sucesso e ficar tanto tempo no mercado, ganhar o respeito da sociedade, dos clientes que vêm aqui. Se não tiver um princípio ético da maneira como você vai trabalhar, com certeza você não vai ficar muito tempo. Acho que vai de tudo, desde o momento que você tem um relacionamento com os funcionários, de salário justo, de respeitar os direitos legais. A relação com o funcionário é fundamental, porque às vezes ele tem, assim como você, tem contato direto com o cliente. Então, o funcionário faz parte da empresa, né? Diferente de alguns lugares que o pessoal gosta de explorar os funcionários. A gente aqui procura trazer ele para o lado da gente. A relação é muito boa. A gente trabalha como se fosse funcionário e funcionário como se fosse dono. A relação da gente é muito boa, graças a Deus. Não tem atrito entre um e outro, não. É muito bacana, é bom. Dentro da nossa classe aqui, a gente procura sempre estar um pouquinho acima da média do bairro, assim. E tanto é que nós temos funcionário que já trabalhou até 15 anos aqui com nós. Saber respeitar as diferenças de todo mundo, das pessoas que frequentam o lugar, né? Você recebe gente de todas as classes sociais, de todos os níveis, e ter um atendimento igual para todo mundo. Eu acho que isso está, de certa forma, relacionado com ética, sim. Eu acho que você tem que dar sempre razão para o cliente. Mesmo que às vezes ele não esteja totalmente com a razão, mas a gente dá sempre a razão para o cliente. O cliente é a prioridade, né? Você tem que respeitar bastante, né? Tem cliente que chega, brinca, conversa, quando pega intimidade também com a gente. Tem cliente que chega, pede o que ele quer comer, come tranquilo ali na dele, com todo respeito. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Esse é a nossa política aqui, entendeu? A ética. O que você acha que não vale dentro de um negócio? O que seria um antiético? Acredito que preço abusivo, né? Hoje a gente vê que o setor de alimentação anda muito caro. Em São Paulo, comer está muito caro. E acho que isso é antiético. A gente procura adotar aqui um preço mais justo, né? Produtos de qualidade, usar produtos de primeira sempre é mais caro. E se você usa produtos de segunda qualidade também não vai, você vai poder cobrar até um preço menor, mas não vai ter um produto bom. Isso eu acho que é antiético também. Sonegação de impostos, procurar fugir das regras, não declarar o que você está trabalhando, não exigir nota fiscal, acho que isso é antiético. Não é do Vera, não? Isso aqui, ó. Vou mostrar, por favor. Vai, Beto,